Ok, nesse vídeo nós vamos aprender um pouco sobre equação, mas o que eu quero aqui é aprender um pouco, mas com bastante qualidade, sobre o que representa o termo equação. Então vamos dar início. Equação, sentença matemática aberta que expressa uma igualdade. Esse termo do meio, que está em cinza aí, não tem relevância. Então nós vamos separar o termo equação como sentença matemática aberta somente e igualdade, tá? É o que você precisa lembrar. Igualdade, o que é? Aquele símbolo gráfico, um tracinho sobre o outro. Mas, o que seria uma sentença matemática aberta? É uma sentença que apresenta uma incógnita, ou seja, um termo desconhecido representado por uma letra, que normalmente é um X. Pode ser um Y, mas não quer dizer que não possa ser uma outra letra qualquer. Então, resumindo dessas duas expressões que estão escritas aí, nós podemos dizer que a equação é uma sentença matemática ou toda sentença matemática com incógnita e uma igualdade. Quando eu digo incógnita, pode ser uma ou mais delas, ou um ou mais termos desconhecidos. Falado sobre a equação, vamos entender melhor o que seria o conjunto universo. É um termo que é pouco usado, mas é que é muito importante no contexto de equação. O conjunto universo, então, são todos os valores pelos quais uma incógnita pode ser substituída. Tá? Nós temos como, por exemplo, o conjunto universo, o conjunto dos números reais. Bom, se não pudermos escrever, por exemplo, os números irracionais como resultado dessas incógnitas, nós dizemos então que o conjunto universo seria o conjunto dos números racionais. Bom, se eu não posso colocar os irracionais nem as frações, eu diria que o conjunto universo é o conjunto dos números inteiros e assim por diante. De um modo geral, nosso conjunto universo será o conjunto dos números reais, sempre que não for dito nada sobre ele. Por exemplo, o x sozinho pode ser qualquer valor real. Logo eu posso dizer que o x é um elemento que pertence ao conjunto dos números reais. Outro exemplo, 1 sobre x, na qual o x está no denominador, e esse x pode ser qualquer valor real menos o zero, já que zero não pode estar no denominador de uma fração. Logo, o x pertence ao conjunto dos números reais e a gente representa com um asterisco quando se retira o zero do conjunto. Tá, então, falado então sobre o conjunto universo, nós vamos falar agora sobre o conjunto solução. O que seria o conjunto solução? É o conjunto, são os elementos do conjunto universo que tornam a equação verdadeira. Vamos dar exemplo então? Se eu digo que 3x igual a 6, esse 3x é 3 vezes x. Então, o conjunto solução seria o valor ou os valores de x que tornam essa equação verdadeira. Mas acontece que para tornar essa equação verdadeira, nós só temos um único resultado, um único valor de x, que é x igual a 2. Por quê? Porque 3 vezes 2 é igual a 6. E é um único resultado possível, tal que esse produto seja igual a 6. Então, 2 nesse caso é o conjunto solução da equação 3x igual a 6. Entendido? Vamos passar para frente. Então, falado sobre o conjunto solução, agora nós vamos falar um pouco sobre equações equivalentes. Equações equivalentes são aquelas equações que apresentam o mesmo conjunto solução. Então, vamos repetir aquela equação que nós já vimos, 3x igual a 6. Já vimos que o conjunto de solução dela é igual a 2. Então, qualquer outra equação cujo valor da incógnita seja igual a 2 seria uma equação equivalente a essa. Mas eu vou dar uma bem parecida, por exemplo, x igual a 6 sobre 3. Claramente, 6 dividido por 3 é 2. Solução dessa equação. E tal como a primeira, elas são equações equivalentes. Ou simplesmente dizer que x igual a 2, isso aí é uma equação, tem uma incógnita e tem uma igualdade, o resultado já está bem expresso. Todas essas três equações são equações equivalentes. E você já percebeu, eu já coloquei de propósito deste modo, para que nós escrevemos equações equivalentes como passos para se resolver uma equação. Então, quando você põe x igual a 6 dividido por 3,
é um passo seguinte ao 3x igual a 6 dividindo tudo por 3 para que você consiga encontrar o valor de x. E x igual a 6 dividido por 3 que é 2, ou seja, x igual a 2 é uma equação equivalente que traz o resultado daquela primeira lá, 3x igual a 6. Ok, entendido? Então, equações equivalentes são as que apresentam o mesmo conjunto de solução e aí nós apresentamos como os passos de resolução de uma equação. Então, os passos de resolução de uma equação é dado por equações equivalentes. Visto, então, o que é uma equação, conjunto universo, conjunto solução e o que são equações equivalentes, veremos agora um exemplo. Quais são as sentenças que representam uma equação? E lembrando que a equação é expressa por dois termos, incógnita e igualdade. Sentença matemática com uma incógnita e uma igualdade. Voltando então para o nosso exemplo, vamos ver se a sentença seguinte é ou não uma equação. Você tem que 5 mais 3 igual a 8. Isso aí é uma equação? Lembrando que foi dito, eu tenho aí uma igualdade, mas eu não tenho uma incógnita. Não tenho um termo desconhecido. 5 é conhecido, 3 é conhecido, 8 também é conhecido. O sinal de mais e o sinal de igual daí não nos dá uma incógnita. Logo, isso daí não é uma equação. Bota outro exemplo aí para a gente ver. Ah, pronto, apareceu a incógnita. Enfim, nós temos uma equação. Certo? Não, infelizmente não. Por que não? Se você respondeu que está faltando a igualdade, você falou corretamente. Nós temos aí a incógnita, que está multiplicando 3, mas o que está faltando é a igualdade, logo isso daí é uma expressão. Por ter uma letra, é uma expressão algébrica. Se não tivesse letra, seria uma expressão numérica somente, mas não chega a ser uma equação. Tá? Próximo exemplo. É só substituir aquele menos por um igual, e aí você tem o x, e agora tem a igualdade, logo essa sentença sim representa uma equação. Muito bem, vamos seguir em frente então. Associe cada equação com seu conjunto universo. Veja que você tem uma expressão algébrica no numerador e uma expressão algébrica no denominador. O x, que está no numerador multiplicando 5, pode ser substituído por qualquer valor real, porque menos 2 mais 5 vezes qualquer número real expressa um resultado que é um número real. O diferente aí é que no denominador, essa expressão x menos 4 não pode ser igual a zero. E aí você vai então procurar quais seriam os resultados que tornariam esse denominador igual a zero. Bom, basta fazer então, é muito simples, né? O x menos 4 igual a zero. Somando 4 a cada uma dos membros dessa equação, 4 menos 4 dá zero, que vai ficar somente o x. O objetivo é isolar esse x. Do outro lado, 0 mais 4 dá 4. Logo, x igual a 4 é o valor que torna esse denominador igual a zero. Daí, o nosso conjunto universo é todos os elementos do conjunto dos números reais, com exceção apenas do número 4. Certo? O número 4 não faz parte da nossa incógnita, porque ela anularia o denominador, o que não é possível. Pondo essa outra equação aí, um pouquinho diferente, veja, o que nós não queremos saber é o valor de x, ou seja, não queremos saber o conjunto de solução dessa equação, nós simplesmente queremos saber qual é o conjunto universo dessa equação. Numerador, como anteriormente, o x pode ser qualquer valor real, porque 3 mais qualquer número real, o resultado é um número real. Acontece que no denominador x ao quadrado menos 16, tem algumas coisas a serem observadas. É que esse termo não pode ser igual a zero. Então, se você fizer x ao quadrado menos 16 igual a zero, você vai encontrar os valores de x que você não pode substituir aqui no denominador. Então, já que nós queremos isolar o x, a primeira providência
fazer a tomar é somar 16 dos dois lados da nossa igualdade. E aqui, ó, menos 16 mais 16 dá 0. Do lado esquerdo vai ficar só x ao quadrado. Do lado direito, 0 mais 16, que dá 16. Bom, para que agora eu tenha só x e não x ao quadrado, eu vou ter que extrair a raiz quadrada de ambos os membros dessa equação. A raiz quadrada de x ao quadrado não é simplesmente x, é módulo de x, tá? Módulo de x, então, e a raiz quadrada de 16 é 4. Bom, para que o módulo de x dê igual a 4, eu posso dizer que o x é igual a 4, ou que também o x é igual a menos 4. E fazendo a verificação, ó, 4 ao quadrado dá 16, menos 16 é 0, 4, ok, é válido como solução dessa equação. E menos 4 ao quadrado também dá 16, menos 16 é 0, então menos 4 também é válido. Então, tanto 4 como menos 4 não posso substituir aqui, de modo que eu zeraria esse denominador. Então, o meu conjunto universo será igual a todos os elementos do conjunto reais, menos o menos 4 e o 4. Muito bem, vamos então passar adiante. Nós vamos agora falar sobre a equação do primeiro grau com uma incógnita. Essa equação ela é dita do primeiro grau porque uma incógnita está fácil, eu só tenho o x aí como um termo desconhecido. Bom, mas eu tenho o a e o b. Esse a e b ele está aí no formato geral. Tá? Quando eu expresso com valores numéricos, o a e o b, ele vem então como números e ainda como termo desconhecido fica o x. Por isso ele é dito com uma só incógnita. Tá? Ele é dito do primeiro grau porque o expoente do x é igual a 1, mas o expoente sendo igual a 1, ele não precisa estar expresso, pode ficar subentendido, então a gente pode tirar esse 1. A ideia é saber como seria a solução para uma equação. Esse aqui é o formato geral de uma equação do primeiro grau com uma incógnita, mas como seria então assim, o formato geral de uma solução para esse tipo de equação? Bom, o que nós queremos do lado esquerdo é isolar o x. A primeira providência seria subtrair, né, ou somar menos b, como queira. Vamos dizer que a gente queira subtrair b de ambos os lados dessa equação. Bom, aí vamos ficar com mais b menos b, o que dá 0 do lado esquerdo, ficando apenas a vezes x. Do lado direito, 0 menos b vai ficar menos b. Então, a x igual a menos b. Bom, para isolar o x, nós só temos que tomar esse a que está multiplicando, dividir tudo por a. E agora, a dividido por a do lado esquerdo fica 1 vezes x, que é x. Do lado direito vai ficar menos b sobre a. Então, x igual a menos b sobre a é a formato de solução para uma equação do primeiro grau com incógnita do tipo ax mais b igual a 0. Agora, fazer algum exemplo? Determine o valor de x nas equações a seguir. Nessa equação, por exemplo, 2x menos 3 igual a 7, nós queremos isolar esse x. Nós podemos fazer como primeira providência somar 3 para que a gente possa eliminar esse menos 3 aqui. Então vai ficar 7 mais 3. 3 menos 3 dá 0, fica do lado esquerdo somente o 2x e do lado direito 7 mais 3 é 10. Esse 2 que está multiplicando, agora a gente divide tudo por 2. Porque lembra que uma equação é uma balança que tem que estar em equilíbrio. Então, tudo que você faz de um lado da igualdade, você tem que fazer do outro. Aqui eu somei 3 dos dois lados. Aqui eu dividi 2 os dois lados. Do lado esquerdo ficará unicamente x, do lado direito ficará 5. E aí, se você trocar, 2 vezes 5 dá 10, 10 menos 3 igual a 7, torna essa equação verdadeira, logo 5 é o conjunto solução da nossa equação. Como não foi dito nada sobre o conjunto universo, como falei anteriormente, nós adotamos como conjunto universo o conjunto dos números reais, claramente 5 é um número real, daí ele então seria
a solução, ele é a solução dessa nossa equação. Vou fazer um outro exemplo, um pouquinho mais complexo, onde nós temos parênteses, temos alguns termos aí. Primeira coisa a se fazer seria fazer a distribuição desse 10 em relação aos elementos do parêntese. Então, eu vou multiplicar 10 por x, depois eu vou multiplicar 10 vezes o menos 2. Bom, 10 vezes x dá 10x, menos 10 vezes 2 dá 20. Agora, esse menos 15, da mesma forma, eu vou fazer essa distribuição multiplicando por 4, depois multiplicando por menos x. Menos vezes mais dá menos. A ideia é sempre começar com um sinal, depois vem os números ou letras. 15 vezes 4 dá 60. Menos vezes menos agora vai ficar mais. 15 vezes x, 15x. Mais 10 igual a 5. Bom, está meio bagunçado, porque eu tenho elementos com x, elementos sem x. Então, vou fazer a reunião dos termos semelhantes. O que seriam termos semelhantes? Aqui tem a mesma parte literal, né? Os monômios que têm a mesma parte literal. Aqueles que têm x, vou juntar, e aqueles que não têm x, vou juntá-los também. Então, vai ficar 10x, e vou trazer esse mais 15x aqui para próximo do 10x. Depois a gente vai ter menos 20, menos 60, mais 10, igual a 5. 10 mais 15x retorna 25x. Menos 20 menos 60 dá menos 80, mais 10 menos 70. Isso é igual a 5. Dá agora 25x. Para que nós possamos eliminar esse 70, nós podemos somar 70 de ambos os membros. No dia a dia, normalmente você não precisa fazer essa expressão somar 70, simplesmente colocar o resultado. Então, 25 menos 70 mais 70 dá 0. Aqui nós teremos 25 vezes x, dá igual a 5 mais 70, que dá 75. E agora, para isolar o x, já que ele está multiplicado por 25, vamos fazer a divisão de tudo por 25. E aí agora, colocando uma setinha para fazer a representação lógica, 25 dividido por 25 dá 1, então vai ficar 1 vezes x, que é x. 75 dividido por 25 é igual a 3. Então, esse resultado para a nossa incógnita x, 3, deve ser, então, a solução dessa nossa sentença, que, como tem uma incógnita e igualdade, é uma equação. E você pode verificar se realmente o 3 atende àquilo que se pede. Mas vamos partir para frente, né? Agora nós temos aí frações nos quais nós temos números no denominador. Nós não temos letras no denominador. Nós vamos já ver o que representam letras no nosso denominador. Mas por enquanto nós temos só números aqui. E aí nós temos então, para resolver essa equação, que tomar algumas providências, tornando essa equação uma equação equivalente a ela. Bom, primeira coisa seria fazer o MMC de 3 e 4. Vamos subentender que 10 aqui também seja uma fração 10 sobre 1, mas que no MMC ele não interfere. 3 e 4 são números primos entre si, então o MMC é o produto entre eles, seria igual a 12. E eu vou ser um pouco mais objetivo nesse exemplo. Vou colocar 12 como denominador de todas as frações. Mesmo aquelas que não são representadas como uma fração, posso colocar 1 no denominador e assim representá-lo como uma fração. 12 dividido por 3 dá 4. Vai ficar 4 que multiplica x menos 2. 12 dividido por 4 dá 3. Então vai ficar 3 agora que multiplica 4x mais 4. 12 dividido por 1 é 12. Vezes 10 dá 120. 12 dividido por 1 é 12. Vezes 3 dá 36. E agora, como eu tenho que 12 é o
único valor comum em todos os denominadores, eu posso simplesmente eliminá-lo. E aí agora faço a distribuição desse 4 pelos termos do parênteses. Então aqui será 4 vezes x, 4x, menos 4 vezes 2 dá 8. Da mesma forma aqui, eu irei fazer a distribuição do 3 com o 4x, o seu produto, e o 3 vezes 4. Menos com mais dá menos, 3 vezes 4, 12x. Menos com mais dá menos, 3 vezes 4, 12. Mais 120 igual a 36. Bom, como no anterior, vamos juntar os termos semelhantes. Então aqui eu vou ter 4x menos 12x, menos 8, menos 12, mais 120, igual a 36. 4x menos 12x são sinais diferentes, você subtrai e dá o sinal do maior. O maior é 12. Então o sinal que vai ficar vai ser o negativo. 12 menos 4 é 8, então vai ficar menos 8x. Aqui ficaria menos 8 menos 12 dá menos 20. Menos 20 mais 120 fica mais 100. Igual a 36. Vamos repetir essa expressão aqui, essa equação aqui, uma sentença que tem igualdade, tem uma incógnita. Só trocar aqui o igual, não é igual, é mais 100 igual a 36. Bom, vamos isolar o x. Primeira coisa, vamos subtrair 100. Então, vamos fazer direto já, tá? Não vou escrever mais ou menos 100. Então, já subtraí 100 aqui. Vou subtrair 100. 36 menos 100 vai ficar menos 64. Bom, eu tenho aqui menos 8, que está multiplicando x. Então, eu vou dividir tudo por menos 8. Vai ficar x igual a menos 64 dividido por menos 8. Do lado de cá, menos 8 dividido por menos 8 ficou apenas 1. E aqui vai ficar menos 64 dividido por menos 8. Menos dividido por menos dá mais, 64 dividido por 8 dá simplesmente 8. Então a nossa solução é uma solução única, cujo resultado é igual a o número 8. Solução desse sistema você pode comprovar fazendo a substituição do x aqui por 8 e verificando essa igualdade. Agora vamos falar sobre uma equação fracionária. Nós vimos no último exemplo que nós temos fração aí no denominador com apenas números. Será que isso seria, então, considerada uma equação fracionária? A resposta é não. Para ser considerada uma equação fracionária, nós teremos uma equação em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica. E o que seria uma fração algébrica? É aquela que apresenta uma incógnita no denominador. Então, repetindo, equação fracionária é uma equação em que pelo menos um dos termos é uma fração algébrica, ou seja, em que pelo menos um dos termos apresenta uma incógnita no denominador. Logo, os exemplos que foram dados, eu tinha fração, mas sem nenhuma incógnita no denominador, apenas números. Logo, então, lá nós podemos dizer que não eram exemplos de equações fracionárias. Tá? Para ser uma equação fracionária, então eu tenho que ter uma incógnita no denominador. Estou repetindo para ficar bem enfático e que você possa entender. Equação fracionária tem que ter fração e uma incógnita, um x, um y, uma letra que você não conhece, no denominador. Então, como exemplo, nós temos aí que essa primeira fração, 4x menos 2 dividido por x mais 1, apresenta o x aí no denominador. Então, se apresenta um x no denominador, essa equação com certeza já é uma equação fracionária. Na segunda, aí, x mais 6 dividido por 2, o 2 não é uma incógnita. Esse segundo termo aí não é uma fração algébrica, mas para nossa equação basta que tenhamos apenas um único termo como uma fração algébrica. Já que nós temos aquele primeiro como fração algébrica, podemos dizer que essa é uma equação algébrica, tá? E como é que nós encontraríamos o conjunto solução desta equação algébrica? Vamos dar esse passo a mais aí, então, né? Primeiro, eu tenho aqui o x mais 1 e eu tenho o 2 como denominador.
Aqui, como anteriormente, temos só um número, o denominador como se fosse 1 e aqui também. E não no cálculo do MMC, isso aqui não interfere. X mais 1 e 2, nós não conseguimos ver termos que são divisores comuns, então o nosso MMC vai ser 2 vezes x mais 1. E isso é o que ficará no nosso denominador. Aqui eu vou aumentar um pouquinho mais. X, 2 que multiplica x mais 1. 2 que multiplica x mais 1, 2 que multiplica x mais 1 e 2 que multiplica x mais 1. 2 que multiplica x mais 1, quando dividir por x mais 1, x mais 1 dividido por x mais 1 dá 1, resta apenas 2, 2 que multiplica 4x menos 2. 2 multiplica x mais 1 dividido por 2, 2 dividido por 2 dá 1, resta x mais 1. Então aqui nós teremos o produto de x mais 1 por x mais 6. Bom, 2 vezes x mais 1 dividido por 1 dá o próprio 2 vezes x mais 1, que vezes 5 ficará 5 vezes 2, que multiplica também x mais 1. E 2 vezes x mais 1 dividido por 1 dá 2 vezes x mais 1 vezes 1, vai ficar o próprio 2 que multiplica x mais 1. Como os elementos dos denominadores são todos iguais, nós podemos eliminá-lo. E aqui já vou fazendo a distributiva desse primeiro termo. 2 que multiplica 4x será igual a 8x, menos, porque mais vezes menos dá menos, 2 vezes 2 dá 4. Mais. Aqui a gente vai fazer a distributiva da seguinte forma. Primeiro eu começo com o x, multiplicando o x, depois eu vou multiplicar o 6. E depois eu vou fazer isso com 1. 1 vezes x e 1 vezes 6. Com bastante calma, né? X vezes x, começando com x, x ao quadrado. X vezes 6, 6 vezes x. Terminei com x, agora eu vou para o 1. 1 vezes x dá x. 1 vezes 6 dá 6. Menos 5 vezes 2 dá 10. E eu vou fazer logo a distributiva aqui. 10 vezes x, menos 10 vezes x. Menos com mais dá menos. 10 vezes 1 dá 10. Isso tudo vai ser igual a distributiva novamente. 2 vezes x, 2x. 2 vezes 1, mais 2. E aí agora, colocando todos os termos semelhantes juntos, começando com x ao quadrado que está sozinho, o único termo ao quadrado que tem. Depois os termos de primeiro grau serão 8x mais 6x mais x. E agora os termos de grau zero, o menos 4 e o mais 6. Opa, tem o menos 10x aqui. Deixa eu retornar. Menos 10x, já estava esquecendo. Acho que eu tenho todos. 8, o 6, o x e o menos 10x. Agora sim, vamos para os termos de grau zero. Menos 4. Grau zero, por quê? Porque aqui é como se eu tivesse nesse 4 um x elevado a zero. Quando eu tenho só um número, eu tenho um x elevado a zero. Porque x elevado a zero vai ser 1, e 1 vezes 4 dá 4. Então, é como se eu tivesse aqui um x elevado a zero. Então, como o expoente dá o grau do meu monômio, esse zero seria o grau desse monômio. O número sozinho eu digo que tem grau zero. Menos 4 mais 6, menos 10. Igual a... Esse 2x eu já posso escrever do lado, no membro aqui do lado esquerdo, subtraindo 2x. Então, eu vou já tirar uma dessa igualdade aqui e vou simplesmente escrever aqui menos 2x igual a 2x menos 2x dá 0, resta apenas o 2. Tá, agora o que nós temos é que esse aqui é x ao quadrado, e aí esses termos aqui serão 8 mais 6 mais 1. 8 mais 6, 14, 1, 15. 15 menos 10 dá 5x. Menos 4 mais 6 dá 2.
2 menos 10 dá menos 8. Faltou aqui o menos 2x, que eu acabei não colocando junto com os seus elementos do primeiro grau, mas não tem problema, a gente vai fazer isso agora. Então, de novo, x ao quadrado mais 5x menos 2x, trazendo menos 2x para perto do 5x. E esse 8, eu já vou somar 8 para zerar aqui e somar o 8 do outro lado. Então, vai ficar 2 mais 8. E agora, eu vou repetir aquela expressão já resolvendo 5x menos 2x, que dá 3x. Isso tudo vai ser igual a 10. O que nós temos que fazer agora, não devia nem ter levado o 8 lá para o outro lado, nós vamos trazer tudo para cá para formar uma equação de segundo grau subtraindo 10 de ambos os membros. Vai ficar x ao quadrado mais 3x menos 10, e do outro lado mais 10 menos 10 dá 0. E aí a gente tem que resolver por equação de Bhaskara. Ou some produtos, se esse aqui for um número, se forem números inteiros, mas vamos fazer por Bhaskara. Então, delta, que é aqui, ó, lembrando que da equação geral do segundo grau, a vezes x ao quadrado mais b vezes x mais c igual a 0, fazendo uma comparação, ó, quem está multiplicando x ao quadrado é o a. Aqui não tem um número, subtende-se que o a seja igual a 1. O b, nesse caso aqui, é o elemento que multiplica x, que é o 3. E o c é o termo independente, que é o menos 10. Então, ó, como sabemos que o delta é b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c, b é 3, 3 ao quadrado dá 9, né? Menos 4 vezes 1 vezes o menos 10. Então, aqui ficaria 9, menos vezes menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 10 dá 40. E delta é 49, que é um quadrado perfeito. Raiz quadrada de 49 é 7. Então, ó, a equação de Bhaskara, x vai ser menos b mais ou menos a raiz quadrada daquele delta, dividido por 2 vezes a. Substituindo os valores, seria igual a menos b, o b é 3, menos 3, mais ou menos a raiz quadrada de 49, raiz quadrada de 49, que a gente já sabe que é 7, e 2 vezes a, mas a é 1. Então, aqui nós teríamos duas situações. Uma, vou usar o mais aqui da raiz quadrada de delta, então vai ficar menos 3, mais raiz quadrada de 49 dá 7, dividido por 2 vezes 1, que é 2. Menos 3 mais 7 dá 4, que dividido por 2 dá 2. Seria o primeiro valor para x. O segundo valor para x, eu vou chamar de x', então esse aqui de x, duas linhas, seria menos 3 menos raiz quadrada de 49, que é 7, dividido por 2. Então seria menos 3 menos 7 menos 10 dividido por 2. O x duas linhas seria menos 5. O único problema aqui, ó, que nós não podemos ter de forma alguma é o x igual a menos 1, porque tornaria esse denominador igual a 0, tá? Mas não foi nenhum dos dois valores encontrados, então a nossa solução nós podemos dizer que são dois valores, é 2 e menos 5. Esse aqui é o conjunto solução da nossa equação. Tá? Então espero que você tenha entendido todas as fases, o que é uma equação, o que é uma equação fracionária, o que significa o conjunto universo, o que significa o conjunto solução. E isso é básico, é essencial para que você possa continuar a aprender o que seja uma inequação, uma equação de segundo grau e assim por diante, tá bom? Então dê um like aí e eu agradeço e espero você nos nossos próximos vídeos. Um abraço.